Bem, pessoal, nós estudamos aí no bloco anterior, acabamos de estudar a classificação dos atos quanto à manifestação, formação de vontades. Beleza? Agora, amigos, nós vamos estudar aqui outras 3 classificações também importantes em provas. Olhem só, vamos iniciar com os atos administrativos quanto às suas prerrogativas. Tá legal? Quanto às suas prerrogativas. E nesse sentido, nós teremos 3 espécies de atos. Teremos os atos de império, atos de gestão e os atos de expediente ou de mero expediente. Bacana? Ato de império, como o próprio nome está dizendo, ele decorre do poder de império da administração pública, do poder extroverso do Estado. Tá legal? Aqui nós estamos diante de uma clara supremacia do poder público, né, ou do interesse público sobre o particular. Quando a gente fala em atos de império, nós temos que imaginar aqui, ó, uma relação vertical. Legal? O Estado é o todo-poderoso, é esse que está aqui, todo supremo, aqui em cima. Ele faz uso do seu poder extroverso, da sua supremacia, de sua verticalidade. E aí nós teremos lá, por exemplo, o ato de desapropriação, declaração de utilidade pública de um imóvel, tá legal? Para fins de desapropriação, uma multa. Quando você sofre uma multa, o Estado aplica a multa em alguém, ele está sim fazendo uso do seu poder extroverso. Legal? A sanção ali de interdição de um estabelecimento. Chega lá o fiscal da vigilância sanitária, pega aquela fita amarela e sela, fecha ali, interdita aquele estabelecimento. Então aqui é o poder público, o interesse público aqui em cima e o interesse daquele dono da farmácia, do dono ali da pizzaria aqui embaixo. O que está em jogo ali, saúde pública, questões sanitárias, tá legal? Então isso autoriza, o ordenamento jurídico legitima essa atuação extroversa da administração sobre o particular. Chega lá um fiscal e embarga uma obra, tudo isso aí é exemplo de ato de império. Beleza? Ao lado dos atos de império, nós temos os atos de gestão. Atos de gestão são aqueles praticados nos quais não há manifestação da supremacia estatal. E aqui, amigos, nós temos não uma situação de verticalidade, nós temos uma situação de horizontalidade. Tá legal? Horizontalidade. Então, o poder público se despe de suas prerrogativas e pratica estes atos em situação, em patamar de igualdade com o particular. Legal? Em patamar de igualdade, horizontalidade, atos de gestão. Daldi, me dê aí exemplos. Olha só, o poder público vai lá fazer uma licitação. Legal? Ele vai fazer ali um leilão dos seus bens, Ele vai, enfim, alienar, fazer vendas ali, vai fazer doações. Nessas situações, ele está deixando de lado as suas prerrogativas, legal? A sua supremacia, está se comportando como se fosse ali um particular. Bacana? Parte da doutrina até critica a classificação, essa classificação aqui, ao dizer que os atos de gestão não seriam atos administrativos propriamente ditos. Porque o ato administrativo, aquele, segundo parte da doutrina, no qual a administração se vale de suas prerrogativas de interesse público. Então aqui não seria exatamente um ato administrativo, mas um mero ato da administração. Legal? Olha só, e para a gente fechar aqui, nós temos os atos de expediente. Os atos de mero expediente são aqueles que não possuem decisão. Eles não possuem ali um conteúdo decisório. São meros expedientes. Então, vou pegar um processo que está aqui, encaminhar para lá. Alguém pediu uma vista, uma cópia de um processo, eu vou conceder. Então, são esses atos de expediente em que não há uma manifestação relevante de vontade da administração pública. Tá legal? Seguindo adiante, pessoal, nós temos aqui já a 5ª classificação que nós separamos para estudar juntos, que é a classificação dos atos quanto aos requisitos de validade. Legal? Essa aqui é uma classificação que não cai tanto assim em prova, mas é importante você ficar atento às distinções entre atos válidos, inválidos
e atos inexistentes. É legal? Até para que você possa compreender outros conceitos do direito administrativo que estudaremos mais adiante. Então, olhem só, pessoal. Se o ato é válido, eu sei que esse ato foi praticado de acordo com a lei. Bacana? Então, o ato válido é aquele que foi praticado em conformidade com a lei. Se a lei diz que era para fazer do jeito A, eu fiz do jeito A. O ato está válido. É aquele ato que não possui nenhum vício. Ele não tem nenhum defeito, nenhuma desconformidade. Bacana? Agora, pessoal, nós teremos aqui, em azul e em vermelho, atos inválidos. Tá legal? Teremos aqui atos inválidos. E parte da doutrina nos diz que invalidade é um grande gênero. Tá legal? E os atos poderiam, os atos inválidos poderiam ser nulos de um lado ou de outro lado eles poderiam ser meramente anuláveis. Qual que é a diferença entre eles, Daudi? Atos nulos, amigos, são aqueles que possuem vícios, né? Se não tem nenhum vício, o ato é válido. Se tem algum vício, o ato é inválido. Beleza. Agora, aqui no ato nulo, o vício ele é insanável. O vício é de tamanha magnitude, é um vício muito grande, que eu não posso, deixar esse vício de lado. É legal? Não tem como corrigir aquele ato, dado o tamanho do vício, do defeito que ele possui. É um baita de um defeito, então o ato é nulo. Não há outra alternativa senão declarar a nulidade daquele ato nulo. Bacana? Então, os atos nulos são aqueles que irão suscitar uma declaração de nulidade. E é o que vai ocorrer é que o poder público vai retirar aquele ato do mundo jurídico desde o momento em que ele foi praticado. Efeitos ex tunc, efeitos retroativos. Bacana? O ato nulo, ele deve necessariamente ser retirado, extinto do mundo jurídico. Por outro lado, se eu tiver ali um defeito, um vício de menor monta, de pequeno tamanho, eu vou chamá-lo de vício sanável. Sanável quer dizer superável. Então eu consigo, pessoal. Se o vício é pequeno, se o tamanho do defeito é pequeno, eu consigo superar. Eu consigo corrigir sim aquele ato, porque ele não chega a ser nulo, ele é meramente anulável. Tá legal? E aqui, pessoal, o que vai acontecer? A administração pública, ela terá duas alternativas e não uma única, como ela possui nos atos nulos. Ela poderá aqui promover a nulidade do ato, tá legal? E aí retirá-lo do mundo jurídico, ou ainda ela poderá promover a sua convalidação. Tá legal? Então, o ato anulável, ele padece sim de um vício, de um defeito, mas é um defeito sanável, superável, e é possível superar esse defeito por meio da convalidação. Então, eu vou lá, corrijo aquele ato administrativo, e vou corrigir, inclusive, desde o momento em que o ato foi praticado, a convalidação se dá com efeitos retroativos. Bacana? Nós vimos aí os atos válidos, os nulos, os anuláveis. Agora, pessoal, a gente vai ver uma situação ainda mais extrema. É pior do que o ato nulo. Aqui, pessoal, nós veremos os chamados atos inexistentes. É isso aí. É como se o ato nunca houvesse existido. Legal? Porque, a bem da verdade, ele nunca existiu. Então, são estes os atos inexistentes. Eles possuem apenas uma aparência de ato administrativo. Legal? Apenas a aparência de um ato administrativo. Por quê? Ele, na verdade, como ele não chegou a ser praticado por um agente público, aí aquele ato não vincula a administração, ele não é um ato administrativo. Legal? O que vai acontecer? Nós temos aqui como principal exemplo que cai em prova o ato administrativo praticado por um usurpador de função pública. Usurpador de função pública. Legal? Usurpação de função pública, amigos, é um crime. É alguém, falando aqui grosso modo com vocês, é alguém que finge ser um agente público.
Tá legal? Há algum tempo nós tivemos lá no Rio de Janeiro, né, algumas notícias envolvendo alguém que se passava por um tabelião de cartório. Ele ia lá, praticava atos, né, supostamente em nome da administração, enfim, ele se passava por um agente público. E nessas situações em que uma determinada pessoa, ela nunca, aquela pessoa, pessoal, esse usurpador de função pública, ele nunca passou no concurso, ele nunca recebeu nenhum tipo de vínculo, não ocupou, ele não ocupa um cargo, um emprego público, legal? Ele passou longe da administração, mas ele finge agir em nome do Estado. E os atos por ele praticados, eles não são atos administrativos, eles são, na verdade, atos inexistentes. Tá legal? Eles são atos inexistentes. Então, o principal exemplo aí de ato inexistente é aqueles praticados por usurpador de função pública. Eles não vinculam o poder público, eles não representam uma manifestação, declaração de vontade da administração. Tá legal? E tem outro exemplo que é encontrado na doutrina lá do Celso Antônio Bandeira de Mello, que é, por exemplo, o ato juridicamente impossível. Legal? É uma situação que vai além da mera nulidade do ato administrativo. Aí nós temos ali uma situação grave de inviabilidade jurídica. Imagine só, um delegado de polícia, legal? Um delegado de polícia chega para o escrivão, chega para o agente de polícia e fala o seguinte: olha, aquele preso lá, aquele suspeito, ele não está querendo entregar o ouro, entregar o jogo ali de como é que foi praticado o crime, entregar ali os comparsas. Não, então faz o seguinte, tortura ele, legal? Leva ele lá, tortura, faz ele entregar o jogo. O que aconteceu? Esse ato administrativo, né, que foi praticado ali, é um ato juridicamente impossível. Né? Não há que se falar, né, é uma ordem ali, uma manifestação juridicamente impossível. É legal? Então seria, né, essa ordem é como se ela nem houvesse existido juridicamente. Bacana? Então é assim que, exemplifica também os atos inexistentes, parte da doutrina. Tá legal? E tudo isso aqui, pessoal, o que está implícito aqui? O que está implícito aqui nesta classificação? Os 3 planos de validade, né, que normalmente são utilizados para avaliação dos negócios jurídicos. Tá legal? Eu tenho aqui no primeiro plano, no primeiro degrau aqui dessa escadinha, o chamado plano da existência, né, dos negócios jurídicos como um todo, tá legal? Logo acima eu tenho o chamado plano da validade, né, dos negócios jurídicos. Nós vamos trazer isso aqui para análise dos atos administrativos, tá legal? Dos atos jurídicos. E logo acima eu tenho o plano da eficácia, legal? Que está relacionado à produção de efeitos. Legal? A produção de efeitos. Então, essa escadinha, no primeiro plano, a existência, no segundo plano, a validade, e no terceiro, a produção de efeitos, a eficácia do ato. Legal? Nesta tela que nós acabamos de estudar, nós vimos aí os atos inexistentes, né? Eles não chegaram nem a passar para o degrau acima ali dessa escadinha, né? Eles pararam por aqui. Aquele ato não veio de um agente público, tá legal? Veio de um usurpador de função. O ato é inexistente. Bacana? Agora, eu tenho um ato que existe, né? Ele foi praticado, sim, não há como negar isso, mas eu vou agora, né, no plano da validade, avaliar se ele é um ato válido, tá legal? Se ele é um ato nulo, vício insanável, ou se ele é um ato anulável. Bacana? E esse plano aqui da eficácia dos efeitos, Daudi? É esse que nós vamos tratar na próxima classificação quanto à execuibilidade dos atos administrativos. Beleza? Agora, pessoal, é bom que se diga que essa distinção entre ato nulo e ato anulável, muitas vezes as bancas, elas desconsideram isso aqui. Tá legal? Elas desconsideram isso aqui. Na hora da prova, ela acaba chamando ali ato anulável de ato nulo, né? Ela acaba dizendo ali que tudo seria uma grande, né? Uma única espécie, né, de atos nulos. Ela fala em convalidação de atos nulos. Tá legal? Então, se lá na sua questão de prova houver
de algum modo, a banca mencionando ali chamando o ato anulável de ato nulo, enfim, isto não necessariamente será um erro. Bacana? Porque esta distinção entre nulo e anulável somente é esposada por uma parte da doutrina. E muitas vezes o examinador vai seguir ali a parcela doutrinária que não admite esse tipo de distinção. E aquela história, em concurso público, a gente tem que marcar a mais correta, ainda que tenha ali uma pequena imprecisão naquela afirmação. Bacana? Então, atenção, importante você perceber o que é exatamente que o examinador está querendo cobrar. Se é essa distinção aqui, ou se é outro aspecto e apenas ali uma imprecisão na questão. Beleza? Agora, amigos, nesta sexta classificação, nós iremos estudar os efeitos e o aperfeiçoamento de um ato administrativo. Bacana? Então, olhem só, pessoal. Nós temos aqui, quanto à execuibilidade dos atos administrativos, eles podem ser subdivididos, classificados em atos perfeitos, tá legal? Atos eficazes, pendentes e ato consumado. Daudi, me parece tudo muito parecido, né? Qual que é a distinção entre essas palavras aí, entre essa classificação? Vamos lá, pessoal. Ato perfeito, amigos, é aquele que já completou o seu ciclo de formação. Tá legal? E o ato que já percorreu todas as etapas previstas na legislação, ele já percorreu todas as etapas previstas na legislação para se aperfeiçoar. Então, a legislação previa lá 5 etapas, beleza. O ato já cumpriu as 5 etapas? Já. Então, esse ato está perfeito. Perfeito tem significado de completo. Legal? Completo, de completude. Ele já completou o seu ciclo de formação. Eram 5 etapas, já passou pelas 5. O contrário de ato perfeito, amigos, de ato perfeito, vamos fazer aqui logo abaixo, é o ato imperfeito. Legal? E o ato imperfeito, ao contrário do perfeito, é aquele que ainda não completou o seu ciclo de formação. Imagine só, eu tenho um ato administrativo que precisa ser publicado. Legal. Então, eu tenho lá, por exemplo, um ato administrativo com 4 etapas. Beleza? A última etapa é a publicação. Se eu pratico o ato até aqui, faço a primeira, a segunda e a terceira etapa desse ato e deixo de publicá-lo, opa, é um ato imperfeito. Falta uma etapa para ele ficar completo, falta uma etapa para ele se aperfeiçoar. E o que vai acontecer? Aquele ato, após ter sido publicado, aí sim ele passa a ser um ato perfeito. Beleza? Olhem só, outro exemplo. Imagine aí, eu vou praticar um ato administrativo consistente em uma portaria ali de remoção do servidor. Legal. Para essa portaria ser praticada, para aquele ato ser praticado, é necessária a assinatura de uma autoridade competente. Beleza? Já passou ali por todos os setores, pelo RH, enfim, todo mundo já assinou. Falta a assinatura do chefe. Beleza? Agora, o que aconteceu? Hoje é sexta-feira. O chefe pegou aquele documento e não assinou, colocou lá dentro da gaveta dele. Bacana? Sexta-feira, sábado, domingo, o chefe só vai assinar aquele documento na segunda. Então, o que aconteceu? Na sexta, no sábado e no domingo, aquela portaria ainda era um ato imperfeito, ainda não havia completado todo o seu ciclo de formação. Beleza? Então, isto que é a perfeição, a completude do ato administrativo. Por outro lado, amigos, nós teremos ali a eficácia do ato administrativo. E eficácia nós já sabemos, diz respeito à produção de efeitos. Legal? O ato eficaz é o ato que está disponível, ele está apto a produzir efeitos. Legal? Apto a produzir efeitos. Quer dizer que ele não está sujeito a termos ou condições. Tá legal? Ele não está sujeito a termos e condições. Dáudio, o que é essa história aí de termos
e condições. Amigos, quando nós temos um termo ou quando nós temos uma condição, o que vai acontecer? O ato, né, a produção de efeitos do ato está condicionada a um evento, né, a um acontecimento futuro. Acontecimento futuro incerto na condição e acontecimento futuro e certo no termo. Legal? Né? Sem adentrar aqui nos detalhes, né? Lembrando aí que condição é o evento, é aquela cláusula que consiste em um evento futuro incerto que condiciona os efeitos do ato administrativo. Já o termo é aquela cláusula, né, que diz respeito a um evento futuro e certo que condiciona, sim, os efeitos do ato administrativo. Legal? Mas o que importa aqui para nós no direito administrativo? É que o ato eficaz, ele está prontinho para começar a produzir os efeitos. O objeto do ato administrativo, que é justamente os efeitos que ele vai produzir, ele já pode se manifestar. Diferentemente do chamado ato pendente, tá legal? O ato pendente é aquele ineficaz. É o contrário do ato eficaz. No ato pendente, o que vai acontecer? Ele está pendendo de um evento, né? Pendendo ali de um termo, de uma condição, para que efetivamente ele possa ser execuível, produzir efeitos. Daldi, me dê aí exemplos disso aí que eu não estou conseguindo visualizar na prática. Olha só, pessoal. Imagine o seguinte, algo que inclusive é muito comum de se acontecer. Olha só, imagine que a Receita Federal, legal? A Receita Federal, ela vai lá e publica uma instrução normativa, beleza? Ela publica uma instrução normativa no ano de 2020, lá em, vamos supor ali em setembro de 2020, beleza? Setembro de 2020 ela vai lá e publica essa instrução normativa. E ela coloca lá no finalzinho do texto dessa instrução normativa, coloca o seguinte, olha, essa instrução normativa começa a valer a partir de 1º de janeiro de 2021. Beleza? O que aconteceu? Eu condicionei os efeitos daquela instrução normativa a um termo. Tá legal? Então, ali, entre setembro de 2020, e dezembro de 2020, aquela instrução normativa, aquele ato administrativo está pendente. É um ato que não está disponível para a produção de efeitos. Tá legal? Depende ali de se chegar lá naquele 1º de janeiro, para que aí sim ele comece a produzir efeitos. Então, em 1º de janeiro, aquele ato que era pendente, ele passa a ser ali um ato eficaz, pronto, disponível para a produção de efeitos. Bacana! E além disso, meus amigos, nós temos do outro lado um ato já consumado. E o ato já consumado é aquele que, ao contrário, já produziu todos os efeitos esperados dele. Tá legal? Ato consumado é aquele que já exauriu os seus efeitos. Beleza? Pessoal, para que tudo isso fique bem claro, é importante que a gente não confunda estas 3 palavrinhas que estão aqui na tela. Legal? Olha só, importante que a gente não confunda validade do ato administrativo, e validade diz respeito à lei. Legal? Se o ato ele está de acordo ou não com a lei. Bacana? A gente não pode confundir validade com perfeição do ato administrativo. Aqui, o que interessa é saber se o ato administrativo cumpriu todas as etapas do seu ciclo de formação. Bacana? Então, o ato perfeito é aquele que já completou o seu ciclo de formação, e aí sim, claro, ele vai se destinar à produção de efeitos. Por outro lado, nós temos a eficácia. E eficácia tem a ver com produção de efeitos. Beleza? Então, validade, se o ato está ou não de acordo com a lei. Completude ou perfeição, se o ato realmente já completou as etapas do seu ciclo de formação previstas em lei. E, por fim, eficácia é efeito. Bacana? É a produção de efeitos. E para que isso realmente fique bem claro, vez ou outra o examinador quer complicar e ele prevê questão desse tipo na prova, venham aqui comigo para este quadrinho. Olha só, nós vimos lá que validade, perfeição e eficácia não se confundem.
Então, a gente vai exercitar aqui esses conceitos. Beleza? Olha só. Em primeiro lugar, se o ato é perfeito, amigos, nós já comentamos, ele já completou o seu ciclo de formação. Legal. Ato válido, ele está de acordo com a lei, né? Não tem nenhum defeito, ele não tem ali vícios. E se ele é eficaz, ele está apto, ele está disponível para produzir os efeitos esperados dele, os seus efeitos típicos. Legal? Seus efeitos típicos, então aqui está tudo ok. Bacana? O ato foi praticado de acordo com a lei, válido, completou seu ciclo de formação, perfeito, né? E também já está disponível ali para a produção de efeito. Bacana. Agora, olha só, nessa linha de baixo, nós teremos um ato que já completou seu ciclo de formação, mas ele possui um defeito. Legal? Ele é um ato que possui uma desconformidade com a lei. Então, se ele está em desacordo com a lei, ele é um ato inválido. Mas, amigos, nós sabemos que por força da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos, mesmo o ato inválido, ele continua a produzir efeitos. Legal? Então, nós estamos aqui diante de um ato perfeito, eficaz, porém inválido. Né? Porém inválido. Então, é um ato que deve ser ali objeto, né, de ou declaração de nulidade ou de invalidação. Tá legal? Então, nós vamos ver aqui que deverá ser promovida ali a invalidação daquele ato administrativo. Beleza? Muito bem. Do outro lado, nós temos um ato que completou seu ciclo de formação, um ato que está de acordo com a lei, mas ele ainda não está produzindo efeitos. Aquela instrução normativa da Receita. É possível que esteja aqui sujeita a um termo, né, a uma condição. Legal? E uma vez adimplido esse termo, adimplindo essa condição, aí sim ele vai iniciar a produção de efeitos. Bacana? E nós podemos ter ali um ato que completou seu ciclo de formação, mas ele está em desacordo com a lei e também não produziu efeitos. Não está apto a produzir efeitos. Por quê? Aqui nós temos um ato que apresenta um vício, legal? E além de apresentar um vício, ele está também submetido a um termo, a uma condição. Tá legal? Então, anotem, né? Tentem perceber a lógica disso aqui, né? Da distinção entre esses três elementos e vamos já cair aqui em algumas questões de prova. Vamos lá. Inclui-se na classificação de atos administrativos discricionários os praticados em decorrência da aplicação de norma que contenha conceitos jurídicos indeterminados. E aí, pessoal? Isso aqui está corretíssimo, né? Uma das duas possibilidades de termos atos discricionários sendo praticados, ou a lei prevê expressamente, ou ela utiliza de conceitos jurídicos indeterminados. É a história da notória especialização, da conduta escandalosa na repartição pública. Legal? O que mais, meus amigos? Enquanto no ato complexo, as manifestações de dois ou mais órgãos se fundem para formar um único ato, no ato composto se pratica um ato administrativo principal, que depende de outro ato para a produção plena de seus efeitos. Isso aqui, pessoal, está correto. Legal? É a definição aqui de ato composto. Né? Uma única vontade, é uma vontade que depende de uma confirmação. Né? O ato principal e depois um ato acessório. Né? Esse outro ato aqui seria o ato acessório, o ato instrumental, que garante o aperfeiçoamento do ato da vontade principal. Legal? E sintetizando tudo isso aí que nós comentamos, pessoal, olhem só, nós vamos trazer aqui um rápido overview sobre essas três classificações. Né? Nós temos quanto à liberdade de ação, atos vinculados e discricionários, dispensa comentário. Temos ali, quanto aos destinatários, atos gerais, né? Também chamados de normativos, e do outro lado os atos individuais, sejam singulares ou plúrimos. Quanto à formação de vontades simples, complexos, né, exos e compostos, quanto às prerrogativas, império, né, atos de império, verticalidade, atos de gestão, horizontalidade, sem conteúdo decisório nos atos de mero expediente. E, por fim, quanto à validade, teremos os atos válidos, né, sem defeitos, atos nulos, né, que padecem de vícios insanáveis, atos anuláveis, vícios sanáveis,
E o ato inexistente, que é aquele que não vincula a administração pública, né, não foi praticado ali, não existe no nosso ordenamento jurídico. Tá legal? No mundo jurídico. E além disso, quanto à execuibilidade, temos lá os atos perfeitos, eficazes, pendentes e os consumados. E com isso nós encerramos aqui este bloco de classificações dos atos administrativos.